Oi, eu sou o Luiz do canal Árvore de Jade e no vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena atualização das minhas plantas aqui, mostrar como elas estão depois de 4 meses, né? Tem aproximadamente 4 meses que eu não posto. Então vou mostrar a tricodiadema denso, vou mostrar a orelha de xurek, tem árvore de jade, tem coração partido, tem outras plantas de outras espécies aqui também que eu vou mostrar para vocês, beleza? Espero que vocês gostem. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever aí, não custa nada. Deixa um like aí se você gostar do vídeo e um comentário sobre o que você achou. O YouTube vai entender que o vídeo é legal e vai compartilhar com mais pessoas, beleza? Bora lá. Bom, eu vou começar essa atualização pelas jades, né? Fiz uma escadinha aqui da menor para maior. Essa aqui eu postei no Instagram esses dias, né? Ela cresceu bem, eu troquei o vaso dela, ela tava num vaso bem rasinho e ela se desenvolveu bem. Por isso que eu coloquei ela num vaso maior, porque ela cresceu demais. Não esperava ela crescer tanto assim, mas tá firme e forte aí. Essa aqui precisa de um vasinho um pouco melhor, né? Tá num vaso desse de plástico, mas a copa tá bem maior que o vaso. Então ela precisa de um vaso maior. Essa aqui aconteceu uma coisa interessante. Tem vídeo dela aí de poda, drástica e tal. Só que ela ficou virada para esse lado pegando sol. E acabou que esse lado aqui, ó, dá pra ver que ele ficou meio vazio. E os galhos estão todos virados pra frente ali. Então o que eu tô fazendo é deixando ela pegar sol desse lado agora. Pra puxar os galhos pra lá, entendeu? Mas também tá firme e forte aí. Essa aqui tá bem grande já também. Firme e forte. Daqui a pouco eu já tô fazendo uma nova poda nela. Olha que interessante. Deixa eu ver se tem algum galho aqui. Não, essa aqui não aconteceu não, foi na outra. Nessa daqui, vou mostrar pra vocês já já. Mas tá firme e forte também. Desenvolvendo bem. Mesmo substrato. Tudo ok. Essa aqui, ela se desenvolveu bem também. Ela tá praticamente solta aqui, ó. Ela enraizou toda no vaso, mas ela tá bem solta aqui. Depois eu vou ter que prender ela pra não cair. Mas ela começou a se ramificar sozinha aqui, ó. A gente já tem alguns galhos se ramificando aqui em cima. Só que geralmente a gente quer uma ramificação bem mais baixa, né? Na segunda parte de folha, terceira parte de folha no máximo. Só que quando ela faz sozinha, ela ramifica bem lá em cima, tá vendo? E aí o que eu faço é vir aqui e podar mais embaixo. Então essa aqui provavelmente daqui a um tempo eu vou fazer um vídeo podando ela. E essa aqui a mesma coisa. Tá bem grande, só que dá pra ver uma diferença entre a folha dessa aqui para a folha dessa aqui, que pegou mais sol. Então ela fica um pouco mais clara, né? Um verde bem mais claro e com a borda vermelha. E essa aqui só a pontinha agora que tá com a borda vermelha, só essas pontinhas aqui. As de baixo estão bem escuras, ela ficou muito tempo na sombra. Agora que eu tô trazendo ela pro sol de volta, mas ela tá gigante também. Provável que daqui a um tempo eu tenha que podar ela também para ela não ficar muito pesada. Essa parte aqui em cima tá bem mais pesada que o vaso e o substrato. Então isso aqui eu tenho que trocar. Então essas aqui são as jades. Tem mais uma leva de jade aqui que eu fiz poda drástica. Já estão todas em vasinhos já. Algumas já estão com brotação, mas depois eu faço um vídeo só mostrando as brotações aqui. E essa aqui, quem lembra, quem tá no canal há muito tempo, ela é antiga. Eu deixei ela um pouco abandonada e ela acabou ficando meio... perdeu um pouco a forma. E agora eu tô retornando aí pra ver se ela se recupera. Essa aqui aconteceu a mesma coisa que eu falei da outra ali, ó. Não pegou sol desse lado, então ela ficou meio de lado, tá vendo? Então agora é deixar ela pegar sol, batendo bastante sol aqui nessa parte aqui. Beleza? Então essas foram as jades. Vamos para Portulacária. Bom, agora as Portulacárias. Essa aqui eu acho que não tem vídeo no canal dela ainda não. Foi uma muda que eu fiz de uma outra planta e ela já tá brotando, ó. Fiz uma poda drástica nela, fiz uma desfolha e aí já tá saindo os brotinhos aí. Foi até pouco tempo que eu fiz, as folhas estão até aqui. Eu coloco essas pedras aqui porque como eu não amarro a planta,
Aí para ela ficar firme no vaso até ela enraizar direitinho, eu espero um mês mais ou menos e aí eu tiro as pedras, né? Já falei isso com vocês em outros vídeos. Essa aqui que é a que eu acho que tá mais avançadinha assim. Ela tem um formato bem legal, um movimento legal. Tá firme e forte também. Fiz uma poda. Eu tenho que diminuir esse galho aqui, porque ele tá muito grande, né? Ele teria que ser mais ou menos assim, ó, para ficar um pouco mais proporcional com a planta. Mas mesmo assim ela tá bem bacana. Essa aqui eu fiz uma poda recentemente e já tá brotando também, já tá saindo alguns galinhos ali novos. Fiz uma desfolha, ela tá um pouco estranha, né? Mas ela tá bem ramificada aqui. Fiz uma poda drástica, tem um vídeo aí onde eu fiz esse corte aqui. E mostrei que eu ia subir essa parte aqui com o arame. E é isso. Tá firme e forte também. Todas elas eu tenho que adubar. Essa aqui ela já teve a copa mais cheia, né? Mas eu também fiz uma poda mais drástica nela e agora ela tá recuperando e voltando. Já tá com um galinho crescendo. Eu tô deixando esse galinho crescer. Isso aqui é o que a gente chama de galho de sacrifício, né? Então a gente deixa ele crescer aí pra planta engrossar um pouquinho mais. E agora eu tô deixando ela tomar sol desse lado aqui, para ele encher mais desse lado, para ela ficar mais certinho. Depois eu tenho até que arrumar ela no vaso, para ela ficar um pouquinho mais levantada aqui. Essa aqui também passou por uma poda recente, né? Eu não cheguei a gravar, mas ela tá bem adiantada também. Ela tem um patamar aqui, um atrás ali e a copinha aqui em cima. Plantinha bem simples, né? Só para dar um efeitinho legal. Quando ela estiver cheia, com esses patamares aqui bem desenvolvidos, ela vai ficar bem mais bonitinha. E sem os arames também. Poderia também cortar aqui, ó, tirar todos esses galinhos aqui e deixar ela só com a copa ali em cima e fazer uma planta meio tortuosa assim, só com uma copinha aqui em cima. Pode ser que esse seja o futuro dela e eu transforme esses galinhos aqui em pequenas plantas. Mas eu vou deixando eles crescerem também, porque eles acabam ajudando ela a engrossar aqui. Talvez esse seja o plano, tô vendo aqui, ó. Parece bacana também, colocar um tronco maior e só uma copinha aqui em cima. E essa aqui, seguindo mais ou menos a mesma estrutura aqui, um patamar aqui, um no fundo, mais dois aqui, uma copa em cima. Todas elas eu fiz uma poda mais drástica, né? Então tá recuperando ainda. Mas ela tá bem desenvolvida também, bem grandinha. Tem uma pequenininha aqui. Essa eu fiz uma desfolha. E já tá brotando, ó lá. Dos galinhos ali, das folhas que eu tirei. Ela vai ficar bonitinha também. Tá enraizando bem aqui, ó. Lembrando, né, pessoal, eu sempre falo com vocês, ó. Ah, tem uma outra jade ali que eu esqueci de mostrar antes, ó. Pequenininha também. Eu sempre coloco, quando a planta tá em um vaso pequeno assim, para ela manter um pouco mais a umidade, eu coloco em cima de uma bandejinha dessa aqui, com substrato. Porque aqui toma muito sol e aí seca. E a parte de baixo acaba ficando protegida um pouco do sol, que a copa das plantinhas aqui vão tampando. Então embaixo mantém um pouco mais de umidade. Então vale a pena fazer uma bandejinha dessa para proteger, né? E a planta acaba se desenvolvendo bem. Beleza? Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês, antes de mostrar a atualização do coração partido e da Trichodiadema denso, só algumas espécies que eu tenho aqui também. Quando eu comecei basicamente com essas espécies, né? Quando eu comecei a estudar sobre bonsai. E aí eu comecei a aplicar nas suculentas. Hoje em dia eu pratico bem mais nas suculentas, mas eu queria mostrar para vocês aqui algumas espécies que eu tenho aqui. Bom, essa aqui é um toquinho de primavera. A primavera é aquela que tem aquelas florzinhas roxas, né? Tem branca, roxa, laranja, rosa. E ela é bem comum também, né? Aqui é conhecido como primavera, mas o nome é Bougainville. E esse é só um toquinho, né? Eu tô fazendo um teste, um movimento nela diferente aqui. Vamos ver o que vai sair.
Essa aqui eu postei ela esses dias lá no Instagram também, um vídeo dela, um stories. E é um ficus. Essa espécie aqui, se eu não me engano, é Ficus microcarpa. E ela cresce em muro, em passeio, é uma planta muito resistente, mas ela também fica com um movimento bem bacana, a gente consegue dar um movimento legal nela, né? E ela cresce bem, tá bem fortinha aqui, tá bem desenvolvida também. E é isso, só tem uma dessa espécie também. E esse aqui é uma das espécies que eu mais gosto, que é o Junípero procumbens. Vários juníperos existem, né? Tem o horizontalis e tem outros nomes aí que eu não vou lembrar agora. Mas ela tem uma coisa legal, que é a possibilidade da gente trabalhar madeira morta. Por exemplo, se um galho quebrou, a gente consegue tirar a casca dele, passa um produto, né, que chama calda sulfocálcica, para proteger ela de fungos e tal, para não apodrecer muito rápido. E ela tem uma madeira muito resistente. Então ela cria esse efeito muito legal aqui, que a gente consegue dar de uma árvore bem antiga mesmo. Então eu estou estruturando ainda. Essa espécie aqui eu acho muito difícil de trabalhar. Criar o patamar aqui certinho, bonitinho, é muito complexo. Ela não dá para você fazer uma poda muito certinha assim, igual a gente faz na Jade, por exemplo, né? Eu não posso cortar aqui, que vai brotar daqui para baixo. Se eu cortar aqui, provavelmente não vai brotar nada aqui. Esse galho vai secar. Então eu tenho que seguir sempre deixando brotações e mais material verde aqui na ponta dos galhos. Mas é uma espécie muito bacana. Juníperos procumbens. Para quem gosta, dá uma procurada aí. Bom, o coração partido. Essa aqui é a clássica, né? É uma das primeiras que eu fiz. Hoje ela está completando aí quase 4 anos. Não, mais de 4 anos. 4 anos e uns 2 meses mais ou menos. Tá firme e forte, tá com as raízes muito desenvolvidas aqui, parecendo uma árvore mesmo, ó. E tudo isso num vaso bem pequenininho, ó, raiz saindo no fundo. Tem que dar uma limpeza nela, fazer uma poda mais selecionada ali, para ficar redondinha a copa. E dar uma limpeza aqui, colocar quem sabe um musgo mais certinho. Essa aqui também já tem um tempo, né, que tem no canal. Eu acabei regando ela demais, eu acho. E ela acabou queimando algumas folhas ali. Ficou amarela também. Então ela ficou muito úmida. Então hoje eu tô deixando ela um pouco mais seca. Porque eu vou trocar esse substrato aqui, que eu acho que ele tá acumulando bastante água. Mas tá aí, firme e forte. Aqui atrás alguns galinhos foram quase secando. Mas ainda tá saindo brotação. Espero que não aconteça nada. Mas também engrossou bastante as raízes ali. Tá bem bacana também. Tá aí. Essa aqui era uma mudinha que eu fiz também. Ela pegou bastante sol hoje, por isso que ela tá murcha assim. Coloquei água nela agora. Eu deixo nesses potinhos assim mais fundos, né? Pra melhorar o enraizamento, né? Ela ter mais espaço para enraizar. Quando ela tá novinha assim. Essa aqui tem uma história interessante. Ela também tá enrugada, pegou bastante sol. E eu mexi nas raízes dela ontem. Mas ela tá com um tronco bem bacana também. Essa planta aqui e essa aqui eram a mesma. Quem se lembra aí no canal, tinha uma dessa de coração partido que ficava num vasinho dessa. Vocês lembram que ela ficava deitada para fora? Se eu achar um vídeo aqui eu coloco para vocês. E eu fiz uma poda, eu separei as duas e fiz 2 plantas. Então aqui ficou a parte que era da base, né? Lá eu cortei aquele toquinho que tá ali, aquele buraquinho ali, ó. É esse pedaço aqui. Vou até tirar ele do sol aqui, que senão ele vai murchar muito. Mas aí eu separei as duas. E aí é isso. Essa é a parte de coração partido. Tem várias outras mudas ali, mas nada expressivo igual essas aqui. Bom, a Tricodiadema denso são essas aqui. Essa aqui é aquela que está plantada sobre uma pedra. Tá firme e forte aí, crescendo um pouquinho devagar. Eu coloquei o substrato que tem menos terra, então ele está secando muito rápido. Então tem que ficar um pouco atento com isso. Mas ela tá bem grandinha aqui, perto da minha mão, né?
Dá pra ver que ela cresceu bastante. Essa aqui ainda tá no vasinho, tem vídeo de eu fazendo uma poda drástica nela aqui no canal e ela encheu totalmente aqui em cima. Então às vezes as pessoas ficam com medo de fazer, né, a poda drástica, mas se a planta estiver saudável, bem adubada, ela vai responder bem e vai encher depois de um tempo. Ela tá com o tronco bem grande também, ó. Essa aqui já tá quase boa para pôr num vasinho. Fica legal. E essa aqui é a que eu pus no vaso, que é a que tem uma estrutura bem legal aqui embaixo, de árvore mesmo, né? Tá bem ramificada, bem dividida. Eu sempre limpo aqui embaixo, nessa parte de baixo. Mas tá aí. Ela ainda não deu flores aqui em cima, depois que eu coloquei nesse vaso. Vamos ver se vai sair alguma flor aí. Mas tá bem bacana também. Bom, eu já ia me esquecendo das orelhas Shurek, né? Quem segue o canal há muito tempo, lá atrás eu fiz uma série de vídeos, tem até uma playlist aí, que é de como fazer sua jade crescer mais rápido. E eu fiz o exemplo usando essas orelhas de Shurek. E elas cresceram bem, tá vendo? Essa aqui ficou um pouco limitada porque eu não podei ela, deixei ela crescer livre aqui. Nunca mexi nela. E ela tem um tronco duplo aqui, ó. E aí é mais difícil de mexer. Vou ter que separar provavelmente, fazer duas plantas aqui e uma planta mais baixinha com essa base aqui. Mas o interessante é, essas duas aqui, ó, eram da mesma época. Tinham o mesmo tamanho e olha só a diferença. Essa aqui ficou bem mais baixinha, né? E essas duas aqui bem maiores, elas estão bem grandes já. Vou colocar minha mão perto aqui para vocês verem a dimensão aí. Tá precisando de uma poda, então provavelmente eu vou podar aqui, ó. Ou aqui um pouco mais acima. E para eu fazer uma muda. O interessante de fazer uma muda com o galho já grosso assim, vou mostrar para vocês aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa planta aqui, que tem esse caule aqui, esse tronco, que é bem maior do que esse aqui e que esse aqui. Essa planta era um galinho de uma dessas aqui, não me lembro de qual, mas eu tirei o galho, ele enraizou, cresceu e ele cresceu muito rápido. E depois eu fiz uma poda nele. E aí ele brotou aqui. Não era só ele, tinha uma outra também, que foi aquela que apodreceu, né? Parece que deu tipo, não sei se foi um fungo, um ácaro, né? Que é essa coisinha vermelha que tá nela aqui, mas essa aqui resistiu, a outra não. Então eu tenho até que jogar mais acaricida e fungicida aqui. Mas ela tá firme e forte, ó. Ficou bem bacana, tá com o tronco bem grande. Então assim, de quando eu podei essa aqui e fiz essa muda, não deve ter 2 anos. Essas aqui já deve ter uns 3 ou 4. Né? Então, e ficaram bem menores. Por isso que fazer a muda com um galho vai ser sempre mais rápido. Porque você já vai ter um certo calibre ali. Quando ele enraizar e começar a engrossar, já vai estar num calibre bem maior. Então começar uma mudinha pequenininha, pegando uma muda pequena, é bem mais difícil e mais demorado. Por exemplo, essa aqui é de folha, ó. Caiu uma folha aqui e provavelmente ela brotou. Para esperar a chegar nesse ponto aqui, saindo de uma folha, vai demorar uns 3, 4 anos aí crescendo. E se você não podar, você tem que deixar ela crescer livre, num vaso bem maior. Aqui, ó, ela ficou pronta muito mais rápido porque eu tirei um galho que já era grosso. Então ele engrossa aqui mais rápido também, tá? É isso. Então essas são as plantas.